Meu marido me deu um apartamento de presente e eu estava nas nuvens de felicidade. Mas depois de alguns dias, os eletrodomésticos começaram a desligar sozinhos. Chamei um eletricista e assim que ele abriu o quadro de distribuição, ficou pálido e perguntou: "Seu marido te deu esse apartamento de presente?" Eu confirmei com a cabeça e ele sussurrou: "A senhora não pode morar aqui. Passe a noite em outro lugar e não diga ao seu marido que estive aqui." Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Isso nos interessa muito. Desejamos a você uma boa escuta desta história envolvente. Ela tinha 34 anos. Até pouco tempo atrás se considerava a mulher mais feliz do mundo. É estranho como tudo pode mudar tão depressa. Você acorda de manhã, prepara o café na velha cafeteira, olha pela janela para os telhados molhados de chuva e pensa que a vida finalmente entrou nos trilhos, que está tudo bem, que sempre vai ser assim. E então, uma tampinha aberta no quadro elétrico e você está parada no meio do corredor com as mãos tremendo, percebendo que o homem com quem você adormecia todas as noites por 7 anos queria te matar. Mas isso viria depois. Por ora, vamos ao começo. Ela conheceu André numa festa de confraternização de amigos em comum. Era inverno, fim de dezembro, num restaurantezinho na periferia da cidade, onde se reuniu um grupo de umas 30 pessoas. Alguém estava comemorando o aniversário, combinando a festa com o jantar de fim de ano. Catarina foi com a colega de trabalho Olívia, que conhecia a aniversariante desde a escola. Ela não queria ir. Estava cansada depois do fechamento de balanço do trimestre. Queria apenas deitar no sofá e ligar uma série. Mas Olívia a convenceu. Disse que ela precisava arejar a cabeça, que não dava para viver como uma aposentada aos 30 anos. André estava sentado a 2 mesas de distância, alto, de ombros largos, numa camisa azul marinho com as mangas dobradas. Tinha mãos grandes. Catarina, por alguma razão, reparou justamente nas mãos. Ele segurava a taça de vinho com tanto cuidado, como se tivesse medo de quebrá-la. Eles se cruzaram no balcão do bar quando ela foi buscar água. Ele sorriu e disse algo sobre como só um louco sairia de casa voluntariamente com aquele tempo. Ela riu. Puxaram conversa. Ele trabalhava numa construtora, cuidava de contratos de reforma de espaços comerciais, escritórios, lojas, galerias. Falava sobre isso com tranquilidade, sem se gabar. Mas dava para sentir que entendia do que fazia. Falava baixo, olhava direto nos olhos, não interrompia. Um daqueles homens perto de quem você se sente mais calma. Como se alguém grande e confiável tivesse se colocado entre você e o resto do mundo. Ele pediu o número dela, ligou no dia seguinte. Não mandou mensagem, não enviou um emoji, ligou de voz. Isso a conquistou. Começaram a se ver. Os primeiros meses foram como os primeiros meses deveriam ser. Passeios pela cidade à noite, cinema aos sábados, cafés da manhã na pequena cafeteria perto da casa dele. Lá serviam tapioca com geleia de morango. E ele sempre pedia uma porção dupla para ela, porque sabia que uma não bastava. Mas ela tinha vergonha de pedir mais. Ele reparava nessas coisas, lembrava de que chá ela gostava, de que horário era melhor ligar, que música ela ouvia no carro. Não era para aparecer. Ele simplesmente lembrava e pronto. Depois de 6 meses foram morar juntos. Ele mesmo sugeriu. Disse que era bobagem pagar por 2 apartamentos quando de qualquer forma passavam todas as noites juntos. Foram morar no apartamento de um quarto dele, num bairro residencial. O apartamento era pequeno, mas bem cuidado. André mesmo tinha feito a reforma. Tudo arrumado, tudo no lugar. O azulejo do banheiro estava perfeito, as tomadas niveladas. Até a prateleira para temperos na cozinha era feita por ele, de madeira clara envernizada. Ele sabia fazer tudo com as próprias mãos. Consertar torneira, trocar fechadura, instalar máquina de lavar. Nunca chamou um técnico em todos esses anos. Dizia: "Para que pagar alguém por algo que você mesmo pode fazer?" Catarina trabalhava como contadora numa clínica particular. Trabalho tranquilo, monótono. Números, relatórios, conferências, planilhas. Ela gostava.
Era uma pessoa quieta de modo geral. Não precisava de aventuras e emoções. Bastava que de manhã cheirasse a café, que à noite houvesse alguém por perto, que nos finais de semana fosse possível ir ao mercado buscar legumes frescos e depois cozinhar juntos algo demorado e elaborado, como arroz com frango ou carne recheada. E com André, ela tinha tudo isso. Ele ganhava bem, não riquezas, mas com estabilidade. Não ficavam contando cada centavo, podiam se dar ao luxo de uma viagem por ano, boa comida, roupas decentes. André resolvia todas as questões domésticas, desde o pagamento das contas até a manutenção do carro. Catarina se acostumou a isso. Acostumou a não precisar pensar em canos, fios, medidores. Ele cuidava de tudo. Às vezes parecia que ela vivia numa bolha protetora que ele havia criado ao redor dela. E nessa bolha ela se sentia bem. Filhos não tinham. Nos primeiros anos, ela não tocava no assunto. Era cedo, pensava que ainda eram jovens, que estava tudo pela frente. Depois trouxe o tema com cautela. Falou que talvez fosse hora de pensar. André respondeu com calma, mas com firmeza. Primeiro precisavam se estabilizar, comprar um apartamento maior, guardar uma reserva financeira, consolidar o negócio. Depois, claro, depois, com certeza. Ela não discutia. Ele sempre raciocinava com lógica e seus argumentos soavam razoáveis. Provavelmente ela simplesmente havia se acostumado a concordar com ele. Era fácil concordar com um homem que parecia sempre saber o que era melhor. Assim viveram por 6 anos, com tranquilidade, sem conflitos. Bem, quase sem conflitos. Brigas pequenas não contam. Quem esqueceu de apagar a luz do banheiro, quem não comprou pão, quem de novo deixou a toalha molhada na cama. Bobagens do dia a dia que todo casal tem. Faziam as pazes depressa. Geralmente no jantar, tudo já estava esquecido. E cerca de ano antes dos acontecimentos de que trata esta história, André começou a mudar. Não bruscamente, mas aos poucos, devagar, como muda o tempo antes de uma chuva prolongada. No começo, quase imperceptível. Passou a chegar do trabalho um pouco mais tarde, não de horas, mas uns 20 ou 30 minutos. Depois 1 hora. Depois começou a se atrasar até às 22 horas, às 23 horas. Explicava simplesmente: a obra está atrasada, o cliente está nervoso, precisa supervisionar. Catarina acreditava. Negócio de construção é complicado, especialmente nos últimos anos. Menos pedidos, concorrência mais acirrada. Ela via como ele ficava carrancudo olhando para algo no celular durante o jantar. Via como passou a fumar mais na varanda, embora antes tivesse quase parado. Depois vieram as ligações no outro cômodo. Antes ele falava tranquilamente com encarregados, fornecedores, clientes mesmo com ela presente. Agora ia para a cozinha, fechava a porta, falava baixinho. Ela ouvia apenas fragmentos. Não, ainda não consigo. Me dá mais 1 semana, eu resolvo. Uma vez perguntou quem tinha ligado. Ele respondeu secamente: do trabalho, e mudou de assunto. Ela não insistia, não verificava o celular dele, não fazia interrogatórios. Parecia-lhe que isso seria humilhante, tanto para ele quanto para ela. Adultos, 7 anos juntos, confiança é a base. Era o que ela dizia para si mesma. Ele ficou mais irritadiço. Podia se exaltar por qualquer coisa. A sopa salgada demais, a televisão alta demais, uma pergunta sobre os planos de fim de semana. Depois pedia desculpas, dizia que o trabalho estava de pernas para o ar e que estava estressado. Ela acenava, passava a mão no braço dele, servia o chá. Pensava que aquele período difícil passaria e tudo voltaria ao normal. Depois vieram as viagens. André começou a viajar nos finais de semana, dizendo que ia a obras na região. Alguma reforma de sítio, alguma mudança de layout de galpão. Saía na sexta à noite, voltava no domingo de madrugada. Cansado, lacônico, com cheiro de cigarro e poeira de estrada. Catarina preparava o jantar, aquecia a água, tirava uma toalha limpa do armário. Ele comia em silêncio, deitava e adormecia quase que imediatamente. Ela ficava ao lado e olhava para o teto.
e pela primeira vez em 7 anos sentia-se inquieta. Não ansiosa, inquieta. Como se algo fino e importante entre eles começasse a se desfiar, e ela não conseguia entender o quê. Ela tentava compensar. Cozinhava o prato favorito dele, feijoada com couve e laranja, carne assada em panela de barro, bolo de mel, segundo a receita da mãe dele. Não fazia perguntas desnecessárias, sorria quando ele chegava, criava em casa aquela quietude e paz que ele, pensava ela, buscava. Achava que se fosse boa esposa o suficiente, tudo se resolveria. Se não pressionasse, não exigisse, não ficasse bisbilhotando, ele daria conta sozinho e depois lhe agradeceria pela paciência. E então chegou aquela noite de meados de março, uma quinta-feira comum. Lá fora, garoa misturada com chuva, os postes acesos em amarelo. No parapeito da janela, um vaso com violeta que ela comprara na semana anterior. Catarina estava sentada na cozinha com o notebook, finalizando o relatório trimestral que precisava entregar na sexta. André chegou mais cedo do que de costume, por volta das 7. Ela ouviu a porta de entrada bater, ele tirar os sapatos, pendurar o casaco. Ele entrou na cozinha com um buquê, crisântemos brancos, fartos, frescos, em celofane crocante, e uma pasta de documentos na outra mão. Catarina levantou os olhos da tela. Ele estava de pé na entrada e sorria. Fazia tempo que ela não o via assim, tranquilo, quase radiante. "Cati, quero te dar um presente", disse ele, e colocou a pasta sobre a mesa. "O que é isso?" Ela pôs o notebook de lado e puxou a pasta. "Abre." Dentro havia documentos. Ela começou a ler e não acreditou. Contrato de compra e venda de um apartamento. 2 quartos num novo condomínio residencial na periferia da cidade. O prédio estava entregue havia 6 meses. Acabamento completo. É só chegar e morar. E estava registrado inteiramente no nome dela. Catarina Menezes, proprietária única. Releu 2 vezes. Depois, levantou os olhos para André. "André, mas isso é muito dinheiro. Por que colocou no meu nome?" Ele se sentou à frente dela, pegou a mão dela. "Porque quero que você tenha sempre um imóvel seu. Aconteça o que acontecer, você merece, Cati. Por todos esses anos, pela paciência, por estar ao meu lado. Este é o meu presente para você." Ela sentiu os olhos arderem. Estava sentada com aqueles papéis nas mãos, e as lágrimas já escorriam pelo rosto, quentes, rápidas, incontidas. Nem tentou enxugá-las. Os crisântemos estavam sobre a mesa e cheiravam a outono, a frescor, a algo levemente amargo e limpo. Lá fora a chuva rumorejava, e na cozinha ardia uma luz quente, e o marido estava sentado à frente e segurava sua mão. Parecia-lhe que era um momento de virada, que toda a atenção dos últimos meses estava ligada justamente a isso. Ele estava economizando, resolvendo a burocracia, preparando uma surpresa. E ali estava. A surpresa. Um apartamento inteiro. Só dela. "É sério?" Ela assoou o nariz. "É mesmo meu?" "É mesmo." Ele sorriu e tirou do bolso da jaqueta um chaveiro. 2 chaves num simples anel de metal. "Toma. Pode ir ver amanhã se quiser." Catarina o abraçou com força, como talvez não o abraçasse há uns 2 anos. Escondeu o rosto na camisa dele, aspirou o cheiro do perfume, amadeirado, encorpado, e pensou: foi por isso que valeu a pena aguentar, por isso valeu ficar calada e não fazer perguntas. Ele estava pensando nela o tempo todo. 2 dias depois, André anunciou que ia embora. Estavam tomando café da manhã, sábado. Lá fora o sol finalmente apareceu. Catarina tinha preparado pão de queijo e tirado da geladeira o pote de requeijão que comprava numa feira de uma vovozinha conhecida. André comeu em silêncio. Depois afastou o prato e disse: "Cati, preciso viajar." A empresa havia fechado um grande contrato no interior, reforma de um shopping. Projeto de grande escala. Precisava supervisionar tudo pessoalmente. No mínimo 2 ou 3 meses. 2 ou 3 meses? Ela ficou paralisada com a xícara na mão.
Pode ser um pouco menos, dependendo de como andar. Mas não se preocupe, vou ligar toda noite e você vai se instalando no apartamento novo. Compra móveis, cortinas, tudo o que precisar. Vou te deixar o cartão. Ele falava isso tão naturalmente, tão tranquilamente, como se estivesse falando de uma viagem ao mercado e não de uma separação de vários meses. Catarina quis rebater, dizer que era tempo demais, que dava para vir nos fins de semana, mas olhou para ele e ficou calada. Ele acabara de lhe dar um apartamento. Ele trabalhava, ganhava dinheiro, construía o futuro deles. Quem era ela para atrapalhar? Tudo bem, disse ela, mas liga mesmo toda noite, promete. Prometo. Ele acenou e terminou o café. Ele foi embora numa quinta-feira de manhã. Catarina ficou de pé à janela do antigo apartamento e observou enquanto ele colocava a mala no porta-malas do carro cinza. Ele levantou a cabeça, a viu, acenou com a mão. Ela acenou de volta e encostou a testa no vidro frio. Ele entrou no carro, buzinou 2 vezes, curtas como sempre, e saiu do pátio. Deu sinal ao virar na esquina e desapareceu atrás do prédio da esquina. Ela ficou à janela por mais uns 5 minutos. O pátio estava vazio. Só um gato ruivo vadio sentado num banco, semicerrando os olhos ao sol. No parapeito ao lado estavam aqueles crisântemos, já um pouco murchos, e o chaveiro do apartamento novo estava bem em cima do pratinho que ela usava como porta-trecos. Naquele momento, Catarina ainda não sabia que era a última vez que via André como seu marido. A última vez que acenou para ele com aquele sentimento quente e habitual no peito, o sentimento de que ele era dela, de que ela era dele, de que eram uma família. Dali a algumas semanas, desse sentimento não sobraria nada, absolutamente nada, exceto cinzas e horror. Mas naquela manhã ela não sabia disso. Ficou simplesmente de pé à janela, olhando para o pátio vazio, pensando em que cortinas colocar no apartamento novo. Catarina se mudou 1 semana depois. Foi empacotando sem pressa, colocou em caixas o essencial: roupas para começar, roupa de cama, utensílios de cozinha, alguns livros que sempre deixava na mesinha de cabeceira. Chamou um caminhão indicado pelo marido de Mariana. Ela recomendou um motorista que ajudou tanto a carregar quanto a subir tudo pelo elevador até o 9º andar. O elevador no prédio novo funcionava, mas as caixas precisavam ser carregadas pelo corredor, e ao fim do dia, suas mãos latejavam e a lombar doía. Mas quando fechou a porta atrás do carregador e ficou sozinha no meio do apartamento vazio, o cansaço se dissipou. Andou pelos cômodos descalça. O laminado era frio, liso, rangia levemente sob os pés. 2 quartos, cozinha, banheiro integrado, hall espaçoso, paredes cinza claro, teto branco. Na cozinha, azulejo cor de leite caramelizado. Tudo novinho, tudo com cheiro de tinta fresca e de construção, ainda não dissipado. E da janela da cozinha, vista para o parque, não bem o parque, mas a borda dele. Copas de árvores, uma trilha por onde alguém passeava com um cachorro e um pedacinho de lago brilhando ao sol do entardecer. Catarina parou diante dessa janela e ficou parada uns 10 minutos, apenas parada, olhando, e sentia-se bem, verdadeiramente bem, como havia muito tempo não sentia. Um apartamento seu, sua casa, pela primeira vez na vida, um imóvel seu. Encomendou os móveis para entrega: sofá, cama, mesa de jantar com 2 cadeiras, alguns armários. Nada caro, mas sólido, decente. A cama levou tempo para escolher. Queria um colchão ortopédico com memória de forma. No antigo apartamento, ela e André tinham um sofá-cama deformado, que pela manhã doía nas costas, e ela havia anos sonhava com uma cama de verdade. Agora podia se dar a esse luxo. Entregaram tudo no 3º dia. 2 rapazes montadores armaram os móveis em poucas horas. Enquanto isso, Catarina lavava as janelas, comprou um produto especial com amônia, um pano de microfibra e esfregou os vidros até chiar. Depois pendurou cortinas. Escolheu de linho, bege claro, sem estampa. Deixavam a luz entrar suavemente e davam ao cômodo um tom quente e aconchegante.
No parapeito da janela do quarto, colocou um vasinho de manjericão, comprado numa loja de utilidades no caminho. Não para cozinhar, só para que cheirasse a algo vivo. Toda noite ela ligava para André. Ele atendia, mas era rápido, como se falasse andando. Ao fundo ouviam-se vozes, barulho. Como você está por lá? Perguntava a Catarina. Tudo bem. Uma bagunça danada. Os trabalhadores, um por um, são uns preguiçosos. Mal dou conta. E quando você pode vir? Por enquanto, não sei, Cati. Tem trabalho que não acaba. Vou ligar quando ficar mais claro. Tudo bem. Vou te mandar fotos. Comprei cortinas. Ficou lindo, imagina. Manda sim. Tudo bem, preciso ir. A gente se fala. Bip. Ela ficava sentada no sofá novo, segurando o celular, e sentia uma certa frieza por dentro. Não mágoa, mais um vazio. Mas logo se repreendia. O homem está trabalhando, cansado. Não está a fim de conversa. Não precisa ficar inventando moda. Mandou 3 fotos da cozinha com as cortinas novas, a vista da janela, o manjericão no parapeito. Ele leu depois de 2 horas e respondeu com uma palavra. Bonita, sem ponto, sem emoji. Apenas bonita. Catarina afastou o celular e foi arrumar os livros na prateleira. Os primeiros 2 dias no apartamento novo foram maravilhosos. Ela ia às lojas, escolhia detalhes, toalhas, tapete para o hall, conjunto de porta-temperos, suporte para escovas de dente. Cada coisa comprada trazia uma alegria desproporcional, como se ela não estivesse apenas montando o apartamento, mas reunindo peça por peça algo maior. O seu mundo, o seu espaço, um lugar onde tudo era dela e tudo era como ela queria. No 3º dia começaram as estranhezas. De manhã, Catarina colocou roupa para lavar. Havia acumulado durante a semana lençol, toalha, algumas camisetas. A máquina ficava no banheiro, instalada desde o início pela construtora. No apartamento com acabamento completo já havia saída para a máquina de lavar e uma tomada separada com aterramento. Apertou o botão, selecionou o programa e a máquina passou a roncar, enchendo de água. Tudo normal. Uns 10 minutos depois, ela estava na cozinha cortando tomates para a salada, quando percebeu o silêncio. Não silêncio absoluto, mas justamente a ausência daquele ronco regular que a máquina funcionando faz. Foi ao banheiro. A máquina estava parada. O visor apagado, o tambor imóvel. Por dentro espumava a água com sabão. Apertou o botão. Nenhuma reação. Tirou o plugue da tomada. Esperou 1 minuto. Colocou de volta. Nada. Depois tirou parte da roupa, pensando que talvez a máquina estivesse sobrecarregada. Ligou de novo. A máquina voltou a funcionar, o visor acendeu, ela começou a trabalhar. Catarina ficou sobre ela mais 1 minuto, deu de ombros e voltou para a cozinha. Acontece, pensou. Equipamento novo pode ter birra ainda, ou a tomada tem mau contato. Bobagem. Na manhã seguinte, a luz piscou. Ela estava na cozinha servindo café da cafeteira italiana, para a xícara branca com o fundo rachado que trouxera do apartamento antigo, a xícara favorita. Estava derramando quando, clique. A luz se apagou e acendeu logo em seguida. Não chegou nem a apagar, só piscou. Como se alguém tivesse acionado o interruptor para lá e para cá, rápido, num único movimento. A lâmpada sobre a mesa piscou, a geladeira apitou baixinho e continuou a roncar. Catarina ficou paralisada com a cafeteira na mão. O café corria num fio fino para além da xícara na bancada. Pôs a cafeteira de lado, secou a poça com papel toalha e ficou escutando. Silêncio. A geladeira funcionando. Os números do micro-ondas piscando tinham reiniciado após o pico de tensão. Nada grave, variação de tensão. O prédio é novo. Talvez nem tudo esteja ajustado ainda. Acontece em construções novas. Ela tinha lido isso. Limpou a bancada mais uma vez, tomou o café e tentou não pensar no assunto. Mas naquela mesma noite, aconteceu algo que a deixou com um verdadeiro mal-estar pela primeira vez. Ela ligou a chaleira elétrica,
uma comum de plástico branco que trouxera do apartamento antigo. Colocou na base, apertou o botão. A chaleira começou a aquecer, e então ela ouviu um som. Não da chaleira, da tomada. Um zumbido baixo, surdo. Nem mesmo zumbido, uma vibração dessas que fazem a parede tremer levemente, quase imperceptível, no limite do audível. Mas Catarina a ouviu, porque na cozinha estava quieto, sem televisão, sem música, só a chaleira e aquele som. Chegou mais perto, se abaixou até a tomada. O zumbido vinha dali, com certeza. Puxou o plugue. A chaleira parou, e depois de alguns segundos, o zumbido também cessou. Ela ficou parada diante daquela tomada como diante de algo vivo, e no estômago tinha uma sensação fria e desagradável. Não medo ainda, mas um pressentimento. Depois ligou a chaleira em outra tomada na parede do lado oposto. Ela ferveu normalmente. Nenhum zumbido. Catarina expirou e decidiu que havia algo errado com a primeira tomada e que chamaria um técnico. Mas não agora. Amanhã, de manhã, com a cabeça descansada. Amanhã ela não esperou. À noite, por volta das 3 horas, Catarina acordou com um estalo. Alto, nítido, como se alguém tivesse batido palma num cômodo vazio. Abriu os olhos e percebeu que o apartamento estava escuro. Não apenas escuro, morto. Sem a lampadinha do carregador, sem a luz do roteador, sem o indicador verde do micro-ondas que sempre acendia lá da cozinha. Escuridão total. Ficou deitada alguns segundos ouvindo. O silêncio era absoluto, sem a geladeira, sem a ventilação, sem a luz do poste lá fora que normalmente iluminava levemente o teto. Depois percebeu. A luz não tinha sumido do apartamento todo. No quarto, sim. Na cozinha, sim. Mas embaixo da porta do banheiro havia um filamento de luz, do abajur de noite que ela ligava para caso precisasse se levantar. Então, parte do apartamento funcionava. O disjuntor no quadro havia desarmado. Levantou. A tateio achou os chinelos, foi até o hall. O quadro elétrico ficava na parede atrás de uma portinha plástica pequena. Abriu, iluminou com a tela do celular. Um dos disjuntores estava abaixado, o que controlava metade do apartamento. Ergueu-o de volta. Clicou, a luz voltou. A geladeira passou a roncar. Os números do micro-ondas piscaram zerados de novo. Catarina fechou o quadro e se encostou na parede. O coração batia rápido e forte. Ela o sentia nas têmporas. Ficou parada no corredor, de camisola fina, descalça no laminado frio, e estava com medo. Não um pânico, mas justamente aquele medo profundo, cutâneo, de quando você está sozinha num apartamento vazio de madrugada e algo não funciona direito e você não entende o que nem porquê. Só conseguiu dormir de manhã cedinho. Ficou deitada de olhos abertos, atenta a cada ruído. Por volta das 5 horas, o céu lá fora começou a clarear. Ficou cinzento. Começaram a surgir os contornos das árvores e só então ela caiu num sono pesado e agitado. De manhã, depois de 2 xícaras de café uma atrás da outra, um pouco mais refeita, Catarina escreveu no chat dos moradores do prédio. O grupo havia sido criado na época da entrega das chaves. Lá se discutia coleta de lixo, estacionamento e calendário de suspensão da água quente. Escreveu com cuidado, tentando não soar alarmista. Bom dia, vizinhos. Alguém está tendo problemas com a energia elétrica? Estou tendo oscilações de tensão e disjuntores desarmando. 3 pessoas responderam. Um vizinho do 5º andar disse que lá estava tudo ótimo. Uma mulher do 12º, o mesmo. E um terceiro, do 3º andar, brincou. Talvez você tenha um fantasma na tomada? Dizem que antes desse prédio aqui tinha um cemitério. Alguém colocou um emoji rindo. Catarina não estava com vontade de rir. Ligou para a administradora do condomínio. Conseguiu falar na 3ª tentativa. Atendeu uma mulher cansada que a ouviu e disse em tom burocrático que a rede geral do prédio funcionava normalmente, que não havia desligamentos programados e que pela fiação interna do apartamento a responsável era a proprietária. Sugeriu chamar um eletricista.
Catarina desligou e pensou: pois é, proprietária, agora sou eu. E resolver isso também sou eu. O eletricista ela achou através de Mariana, ligou para a amiga, contou sobre a luz piscando e os disjuntores. Mariana se lembrou logo de um profissional que contratara quando fez reforma no ano anterior. Seu Sebastião, disse Mariana, um baita de um cara, engenheiro de fábrica aposentado, agora trabalha por conta própria. Faz tudo com capricho, sem desleixo. Vou te mandar o número. Catarina ligou. Ele atendeu na hora, ouviu, fez algumas perguntas curtas, qual o prédio, novo ou antigo, quando começaram os problemas, e disse que podia aparecer no dia seguinte às 10 horas da manhã. Ele chegou pontualmente às 10 horas. Ela ouviu a campainha, abriu a porta e viu um homem por volta dos 50 anos, baixo, atarracado, de têmporas grisalhas e olhos atentos por trás de óculos arredondados. Numa das mãos, uma maleta de couro desgastada com ferramentas. Na cintura, um multímetro no estojo. Vestia-se simplesmente, camisa xadrez, calça de trabalho, sapatos limpos, sem afetação, mas arrumado. Bom dia, Catarina. Sou o seu Sebastião. A gente falou ao telefone. Sim, entre, por favor. Ele entrou, olhou em volta, acenou com a cabeça, como alguém habituado a avaliar um espaço de relance. Tirou os sapatos, sem que ela precisasse pedir, calçou as cobre-sapatos que tirou do bolso. Catarina reparou nisso, um detalhe, mas que diz muito de uma pessoa. Ela lhe contou tudo em ordem. A máquina de lavar que desligou, a luz que piscou, o zumbido na tomada da cozinha, o estalo noturno do disjuntor e o apartamento sem luz pela metade. Ele ouvia, acenava, não interrompia. Fez algumas perguntas curtas. Quando exatamente começou, que aparelhos ligava ao mesmo tempo? Houve faíscas ou cheiro de queimado? Ela respondeu: sem faíscas, sem cheiro, só essas falhas. Entendido, disse ele. Vamos olhar o quadro. Catarina o levou ao hall. O quadro era padrão. Um quadro plástico branco na parede, atrás de uma portinha pequena com fecho magnético. Seu Sebastião o abriu, colocou os óculos, se inclinou levemente e examinou o interior. E parou. Ela ficava de pé a 1,5 metros dele e viu como o rosto dele mudou. Ele não se sobressaltou, não exclamou, não disse nada. Simplesmente parou, como alguém que de repente vê algo que absolutamente não esperava ver. Ficou imóvel alguns segundos, depois retirou os óculos devagar, os limpou na barra da camisa e os colocou de volta. Tirou da maleta uma lanterna, pequena, de metal, e iluminou o interior do quadro. No corredor, estava quieto. Só da cozinha vinha o tic-tac do relógio de parede. Ela o comprara na semana anterior. Simples, redondo, mostrador branco. Seu apartamento foi presente do seu marido? Ele perguntou sem se virar. A pergunta soou tão inesperada que Catarina não entendeu imediatamente. O quê? Sim. Por que o senhor pergunta? Ele apagou a lanterna, se virou para ela. O rosto estava sério, concentrado, sem sombra de sorriso. Olhou-a nos olhos e disse em voz baixa, mas tão claramente que cada palavra ficou gravada na memória. A senhora não pode morar aqui. Passe a noite hoje em outro lugar e não diga ao seu marido que estive aqui. As pernas enfraqueceram. Ela se apoiou na parede, porque pareceu que o chão escorregou para o lado. O quê? Por quê? O que há aí? Ele a chamou com um gesto. Calmo, discreto, como um médico que quer mostrar a um paciente uma radiografia. Tirou da maleta uma chave de fenda fina e apontou para os fios dentro do quadro. Está vendo este fio? O amarelo-verde que sai do barramento de aterramento? Catarina acenou que sim, embora estivesse vendo apenas um fio colorido entre outros fios coloridos. Este é o aterramento. Deveria estar conectado aqui. Ele apontou para uma régua metálica. Mas olhe com atenção. Ele está desconectado, não rompido, não queimado, cuidadosamente desconectado. O parafuso está afrouxado exatamente o suficiente para perder o contato, mas visualmente tudo parece normal. Se não olhar com atenção, não vai notar. Ela olhava e não entendia nada.
Fios, parafusos, barramentos. Para ela, era outro idioma. Agora, aqui. Ele apontou para o fio azul. Este é o neutro. Vai ao barramento neutro. E aqui acontece a mesma coisa. O contato está afrouxado. Não completamente, mas o suficiente para que ele ora funcione, ora não. Com vibração, com carga, o contato se perde. Daí o seu piscar, os desligamentos, tudo isso. Mas pode ser defeito de fábrica, montagem ruim. Catarina agarrava-se a qualquer explicação simples, como quem está se afogando se agarra a um galho. Ele balançou a cabeça. Venha, vou te mostrar mais uma coisa. Foram ao banheiro. Pequeno, arrumado, revestido de azulejo claro. A máquina de lavar à esquerda, a pia com espelho à direita. Acima da pia, a tomada. Seu Sebastião pegou a chave de fenda, removeu a tampa de plástico da tomada, examinou, iluminou com a lanterna e soltou um assobio baixo. Olha aqui, vê o fio de aterramento? Está conectado não ao contato de aterramento, mas ao de fase. Entende o que isso significa? Catarina balançou a cabeça em silêncio. Significa que a carcaça de qualquer aparelho que a senhora ligar nessa tomada fica com 220 volts. Máquina de lavar, secador de cabelo, barbeador elétrico, tanto faz. A senhora está descalça no azulejo molhado, toca a carcaça e acabou. Especialmente aqui, no banheiro, com água, umidade, mãos molhadas, pés molhados. Nessas condições, a corrente atravessa o corpo em questão de um instante. Ele falava com calma, de forma profissional, sem dramatizar, mas a cada palavra dela ficava mais frio. E o DR? Ela perguntou. Nem sabia exatamente o que era aquilo, mas lembrava da palavra. André a mencionara quando falava da instalação elétrica da casa. Seu Sebastião voltou ao quadro e apontou para um pequeno módulo. Tem um DR, parece normal, como se funcionasse, mas está conectado com o esquema errado. Na prática, não funciona. Está ali de enfeite. Ele se calou. Catarina ficava no meio do corredor e sentia um frio físico escorrer pelas costas, como se alguém tivesse passado uma palma gelada da nuca até a cintura. Espera, disse ela, e sua voz soou estranha, fina. O senhor está dizendo que foi feito de propósito? Ele colocou a chave de fenda de volta na maleta, fechou o fecho, olhou-a nos olhos, diretamente, sem evasão. Trabalho com eletricidade há 30 anos. Já vi fiação ruim centenas de vezes. Já vi desleixo, economia de material, erros de iniciantes que ontem leram o manual e hoje foram mexer no quadro. Mas o que está aqui não é desleixo. Um desleixado não vai afrouxar cuidadosamente o contato do aterramento, deixando-o visualmente no lugar. Não vai jogar o fio na fase justamente na tomada do banheiro, onde a pessoa é mais vulnerável. E não vai conectar o DR de forma que pareça funcionar, mas não dispare. Isso foi feito por alguém que entende de eletricidade e que sabia exatamente o que queria alcançar. Catarina escorregou pela parede. Simplesmente escorregou. As pernas não a sustentavam. Sentou no laminado frio do corredor, puxou os joelhos para o peito. As mãos tremiam. Na cabeça, um vazio que ecoava como num cômodo vazio. Tudo aqui foi calculado, continuou ele, abaixando-se de cócoras ao lado dela. Falava em voz baixa, pausadamente, como se fala com alguém que passou mal. Mais cedo ou mais tarde a senhora ia ligar um secador no banheiro ou alcançar com a mão molhada a máquina de lavar. O resultado seria um só, e pareceria um acidente. Fiação defeituosa em prédio novo. Acontece. Ninguém cavaria fundo. Mas quem? Ela sussurrou e parou porque a resposta já estava na garganta, amarga e pesada como pedra. Seu Sebastião serviu-lhe água de uma garrafa que ela havia deixado na mesa da cozinha. O copo que ele lhe passou tremia levemente nas mãos dela. Ou eram as mãos que tremiam. Ela não conseguia discernir. Não sou investigador, disse ele, e não vou acusar ninguém. Mas a senhora mesma disse. O apartamento foi um presente do seu marido. Ele tinha acesso a ele antes da sua mudança. Reforma você não fez.
Técnicos externos não chamou. As conclusões são suas. Ele a ajudou a se levantar. Esperou ela terminar a água. Depois disse com precisão ponto por ponto, como quem dá instruções. Hoje junte as coisas e vá embora. Não ligue nada, nem a chaleira, nem a luz do banheiro. Nada, absolutamente nada. Amanhã contrate um perito eletricista independente que elabore um laudo oficial. Com esse laudo, vá à polícia. E não ligue para o seu marido. De jeito nenhum. Se ele souber que alguém verificou a fiação, pode tentar apagar os rastros ou fazer algo mais. Catarina acenava mecanicamente, como uma boneca. Ouvia cada palavra, mas tudo era como se fosse através de uma parede d'água. Os sons chegavam, mas o sentido atrasava. Antes de ir embora, ele tirou o celular e fotografou tudo. O quadro, visão geral e cada fio em detalhe. A tomada do banheiro, a tampa removida, as conexões, as cores dos fios. O DR fez umas 2 dezenas de fotos em ângulos diferentes, à luz da lanterna. Isto é para você. Enviou as fotos para ela. Só por precaução. Se alguém decidir refazer a fiação antes da chegada dos peritos, você terá provas de como estava hoje. Catarina foi ao seu bolso. Ele olhou para o dinheiro e balançou a cabeça. Guarda, não vou aceitar nada. Faça o que eu disse. E faça rápido. Ele foi embora. A porta se fechou e ela ficou sozinha naquele apartamento. No apartamento que seu marido lhe dera de presente. No apartamento que deveria ser seu lar, mas que se tornara uma armadilha. Ficou parada no hall por uns 5 minutos, olhando para a portinha fechada do quadro. Depois virou, foi para o quarto e começou a arrumar as coisas. As mãos tremiam tanto que ela não conseguia fechar o zíper da bolsa. Enfiou a roupa de qualquer jeito, os documentos, o carregador do celular. Calçou os sapatos, colocou o casaco, não apagou a luz. Teve medo até de tocar no interruptor. Simplesmente saiu e fechou a porta. No hall de entrada cheirava a gesso fresco e ao jantar de alguém. Um vizinho estava fritando batatas. Cheiro comum, doméstico, quente, mas por dentro havia um nada gelado e estridulante. Catarina chegou à casa de Mariana por volta das 8 da noite. Tinha ligado do táxi. Na primeira tentativa não conseguiu. Os dedos erravam os botões. A amiga atendeu imediatamente, com voz alegre. Ao fundo havia televisão ligada, barulho de louças. Cati, oi, e então, como está o apartamento? Já está se instalando. Mari, posso ir até a sua casa? Agora mesmo. Mariana ficou 1 segundo em silêncio. Provavelmente percebeu algo na voz dela, porque a televisão ao fundo se calou. Vem, estou em casa. Ela abriu a porta antes mesmo de Catarina apertar a campainha. Devia estar esperando pelo olho mágico. Olhou para ela e não perguntou nada. Simplesmente pegou a bolsa das mãos dela, a puxou para dentro, assentou na cozinha, pôs a chaleira, tirou do armário o chá de hortelã. Ela sabia que Catarina gostava de hortelã desde a faculdade. Estudaram juntas no curso de Ciências Contábeis, moravam em quartos vizinhos na República Estudantil e nas noites tomavam esse chá em canecas iguais compradas na barraquinha da rodoviária. Catarina começou a contar, confusa, desordenada, pulando de um assunto para outro. A máquina de lavar, a luz piscando, o seu Sebastião, o quadro, a tomada do banheiro. Parou algumas vezes porque a garganta fechava. Mariana ficava sentada à frente, segurando a caneca com as 2 mãos e ouvia. Não interrompia, não exclamava, não se desesperava. Simplesmente ouvia, concentrada, em silêncio. Quando Catarina terminou, uma pausa pesou na cozinha. Lá fora, no pátio, um cachorro latia. Na geladeira, um ímã-relógio em forma de gato, que a filha de Mariana trouxera de uma viagem, marcava o tempo. Cati, disse Mariana por fim, não é hora de chorar. É hora de agir. Disse isso com tanta simplicidade, tão no dia a dia, como se estivesse falando de um cano furado ou uma fechadura quebrada. E exatamente essa naturalidade trouxe de volta a lucidez. Não o consolo, não o abraço, não um coitada,
mas uma frase concreta e firme que fez algo clicar por dentro e se recompor. Amanhã de manhã buscamos um perito, continuou Mariana. Oficial, com licença, que possa elaborar laudo para o tribunal. Eu sei com quem falar. O marido da Lena do trabalho. Faz perícia de sistemas de engenharia. Ele vai indicar o contato. Depois, com o laudo, vai à polícia. E nenhuma palavra para o André. Absolutamente nenhuma. Se ele ligar, responde normalmente. Tudo bem, estou me instalando. Com saudade. Entendeu? Catarina acenou que sim. Mariana lhe serviu mais chá e arrumou o quarto de hóspedes, pequenininho, com um sofá estreito e papel de parede de flores miúdas. Catarina se deitou, mas não dormiu até de madrugada. Ficou na escuridão olhando para o teto. Na cabeça, girava sempre a mesma coisa. O rosto dele quando estendeu as chaves. O sorriso dele. Este é o meu presente para você por todos esses anos. Você merece. E aqueles fios no quadro. O amarelo-verde desconectado, o azul afrouxado, o aterramento na tomada do banheiro ligado à fase. Presente. Você merece. Por volta das 4 da manhã, André ligou. Catarina agarrou o celular, viu o nome na tela e quase derrubou o aparelho. Lembrou das palavras de Mariana. Responde normalmente. Alô? A voz saiu rouca do insônia. Cati, oi, não te acordei? Esqueci a diferença de fuso horário. A obra aqui está de cabeça para baixo. Trabalhamos até tarde. Como você está? Tudo bem. Ela fazia esforço para falar com naturalidade. Me instalando aos poucos. Pendurei as cortinas no quarto. Ótimo. Bom, preciso ir. A gente se fala. Oi. Tchau. Ela pousou o celular e ficou alguns minutos simplesmente sentada na escuridão, segurando o aparelho junto ao peito. Aquela voz, normal, tranquila, levemente cansada, voz de um homem que pergunta sobre as cortinas, e esse mesmo homem que havia desviado o fio de aterramento para a fase na tomada onde ela secava o cabelo depois do banho. De manhã, Mariana já tinha providenciado tudo. Enquanto Catarina ficava deitada de olhos fechados, a amiga havia telefonado para o marido da colega e conseguido o contato do perito, Rodrigo Nunes, engenheiro de uma empresa de perícia de instalações elétricas. Habilitação para a elaboração de laudos oficiais, experiência em processos judiciais. Podia vir naquele mesmo dia, depois do almoço. Ao apartamento foram 3. Catarina, Mariana e Rodrigo Nunes. Ir até lá foi pesado. Quando Catarina colocou a chave na fechadura e girou, as mãos voltaram a tremer. Mariana pôs a palma no ombro dela e disse baixinho, estou aqui. Catarina abriu a porta. No apartamento tudo estava como ela deixara. A luz acesa, ela não a apagara ao sair. Sobre a mesa da cozinha, uma xícara de café pela metade, já com película. No banheiro, roupas dependuradas no varal, postas 2 dias atrás. Um apartamento comum. Só que agora Catarina o via com outros olhos, como cena de um crime. Rodrigo Nunes era um homem por volta dos 40 anos, ágil, de óculos com armação fina, eficiente, lacônico. Deu-lhe um aperto de mão, a ouviu brevemente, pediu que lhe mostrasse o quadro e que não atrapalhassem. Trabalhou quase 2 horas. Abriu o quadro, removeu as tampas das tomadas por todo o apartamento, verificou cada uma. No banheiro demorou especialmente. Fazia medições com um multímetro, depois pegou outro aparelho, um megômetro, como explicou, e verificava a resistência de isolamento. Anotava tudo no caderno, fotografava com câmera profissional. Catarina e Mariana ficaram sentadas na cozinha em silêncio. Mariana segurava a mão da amiga. Quando ele terminou, veio até elas e se sentou à mesa. Pôs diante de Catarina um formulário com os resultados. Confirmo tudo o que foi identificado pelo seu eletricista, disse com tom oficial e neutro. O aterramento no quadro está desconectado intencionalmente. O condutor neutro está fixado com torque insuficiente. Contato instável. Na tomada do banheiro, o fio de aterramento está ligado ao terminal de fase.
O dispositivo de proteção à corrente diferencial residual está conectado com irregularidade no esquema. Na prática, é inoperante. Tem certeza de que não foi erro dos construtores? Perguntou Mariana. Pode ter sido um desleixo na obra. Descartado, disse ele balançando a cabeça. O apartamento foi entregue com acabamento completo. Passou por vistoria com medições elétricas. O construtor tem o protocolo. Erros de instalação acontecem. Fios trocados, contato fraco pela pressa. Mas tem outra aparência. Aqui, as alterações foram feitas numa fiação já pronta e aprovada, e foram feitas de maneira correta. A pessoa conhecia o esquema de proteção e o neutralizou de forma deliberada. Ele prometeu preparar o laudo completo em 3 dias úteis, com assinatura, carimbo e documentação fotográfica. Documento para a polícia e para o tribunal. Na polícia, Catarina foi na manhã seguinte. Estava com medo. Não como no apartamento diante do quadro, de outra forma. Era o medo de cruzar um limiar. Fazer um boletim de ocorrência contra o próprio marido não é apertar um botão, é cortar a corda que te sustenta por 7 anos, mesmo que essa corda tenha se revelado um laço. Mariana foi com ela. Ficou no corredor da delegacia num banco de madeira duro durante as 3 horas em que Catarina prestava depoimento. Às vezes, ela olhava para o corredor. A amiga estava lá. Lendo algo no celular, bebendo água de uma garrafinha plástica. Uma vez cruzaram os olhares e Mariana ergueu o polegar. A delegada, uma mulher jovem chamada Isabela Fonseca, levou a sério. Ouviu sem interromper, anotou tudo. Aceitou as fotos de seu Sebastião, o laudo preliminar de Rodrigo Nunes. Designou uma perícia adicional, desta vez pelo departamento investigativo. E então começou a fazer perguntas. E essas perguntas deixaram Catarina ainda pior do que os fios no quadro. Diga-me, seu marido entende de eletricidade? Sim, trabalha numa construtora. Não é eletricista de formação, mas nos canteiros está sempre presente. Sabe como tudo funciona. Em casa sempre consertava tudo sozinho, trocava tomadas, instalava equipamentos. Entendido. E diga, vocês têm seguro de vida? Catarina parou. Seguro. 6 meses atrás, André chegou em casa com papéis do banco. Disse que era um seguro padrão, ofertado na contratação do crédito. Assina, Cati, é formalidade. Todo mundo faz. Ela assinou sem nem ler. Confiava nele. Beneficiário, André. Sim. A voz caiu a um sussurro. Tem. 500 mil reais. Isabela anotou. Seu rosto não mudou. Era profissional, não demonstrava emoções. Mas a caneta por um segundo parou sobre o papel. Mais uma pergunta. Você sabe da situação financeira do seu marido? Se ele tem dívidas, créditos? Não. Quer dizer, não sei ao certo. Ele nunca me contava os detalhes. Dizia que os negócios iam bem. Vamos verificar, disse ela. Verificaram. E foi então que tudo finalmente se encaixou, e a imagem que Catarina se recusara a ver se revelou até o último detalhe. A construtora de André trabalhava no vermelho havia 2 anos. Os contratos acabavam, os novos não chegavam. Ele contraíra dívidas para a empresa e para si mesmo. A dívida total passava de 300 mil reais. 3 meses atrás, o banco o havia processado. As cobradoras ligavam diariamente, naquele mesmo celular com o qual ele saía para o outro cômodo. O apartamento ele comprara com dinheiro emprestado de um conhecido de negócios. Esse conhecido depois foi ele mesmo à polícia, pois André havia parado de atender as ligações e de devolver o dinheiro. Registrara o apartamento em nome de Catarina por 2 motivos. Primeiro, tirar o imóvel do alcance das penhoras. Um apartamento da esposa está fora do alcance dos credores. O segundo motivo era mais simples e mais aterrorizante. Após a morte dela, o apartamento passaria a ele como herdeiro, mais a indenização do seguro, 500 mil reais. O apartamento, o seguro, quase a cobertura total das dívidas. A tal viagem de trabalho era invenção. Nenhum shopping, nenhum contrato. Ele alugava um quarto numa cidade a 200 quilômetros no interior.
Vivia lá quietinho, ia ao mercado, passeava, construindo um álibi. Marido em outra cidade, esposa sozinha no apartamento novo. Mãos molhadas, secador de cabelo, chão molhado, acidente. Depois, chegaria o viúvo arrasado de dor. A investigação encontraria a fiação defeituosa, atribuiria ao erro construtivo. O caso seria encerrado. Herança, seguro, dívidas quitadas. Ele não contou com uma coisa, que a luz piscando assustaria Catarina o suficiente para ela chamar um eletricista. E que esse eletricista não seria um garoto de cursinho online, mas um engenheiro com 30 anos de experiência que distinguia desleixo de intenção. Todo esse tempo, Catarina ficou na casa de Mariana, dormindo no quarto de hóspedes daquele sofá estreito com papel de parede de flores. Ia ao trabalho, ficava sobre suas planilhas e relatórios, conversava com colegas, almoçava no refeitório e tudo parecia que não era com ela. Como se a Catarina de verdade tivesse ficado naquele corredor, no laminado frio, e a que estava aqui fosse apenas uma casca, fazendo as coisas habituais por inércia. André ligava a cada 2 ou 3 dias. Ela atendia, dizia que estava bem, que se instalando, que no trabalho estava corrido e não havia tempo de ter saudade. Ele perguntava sobre o apartamento, se havia comprado tapete para a sala, se a lava-louças funcionava, se os vizinhos não faziam barulho. Catarina respondia com calma, tranquilidade, e toda vez que desligava ia ao banheiro. Abria a água e ficava de pé sob o jato por uns 10 minutos, porque o estômago se revoltava com a voz dele, com esse carinho, com as perguntas sobre o tapete. Ele perguntava sobre o tapete num apartamento cuja fiação manipulada deveria tê-la matado. Isabela havia advertido: comportar-se normalmente, não trair nada. Elas trabalhavam, verificavam as contas bancárias dele, enviavam consultas à seguradora, ao banco, à construtora. Paralelamente, o departamento investigativo conduziu sua própria perícia no apartamento. Veio uma equipe inteira. Trabalharam meio-dia. Catarina entregou as chaves e pediu a Mariana que fosse no lugar dela. Não teria conseguido entrar lá de novo. E então, ele foi preso. Isabela ligou na quarta-feira por volta do meio-dia. Catarina estava no trabalho, conferindo o relatório trimestral. Viu um número desconhecido. Atendeu. Catarina, é a delegada Isabela Fonseca. Seu marido foi detido esta manhã. Está em custódia temporária. Ela disse obrigada e desligou. Depois se levantou, saiu para o corredor, foi até a janela no fim do andar e ficou parada uns 20 minutos olhando para o estacionamento lá embaixo. Carros, pessoas, alguém carregava a sacola do mercado, uma mulher empurrava um carrinho de bebê. Vida comum. E na cabeça dela, seu marido foi detido. Isabela contou os detalhes depois quando Catarina foi à delegacia. André nem tinha se escondido. Morava num quarto alugado num bairro residencial comum de uma cidade no interior. Ia ao mercado próximo, comprava pão, linguiça, café solúvel, passeava à tarde às margens do rio. Estava completamente tranquilo, convicto de que tudo corria conforme o plano, de que a esposa estava se instalando no apartamento, ligando o secador, lavando roupa, e ele aguardava pacientemente o telefonema, aquele telefonema após o qual poderia representar o papel de viúvo arrasado. Quando chegaram buscar André, ele não entendeu a princípio, abriu a porta para 2 policiais à paisana, ficou de pé na entrada de calça de casa e camiseta surrada, mascando um sanduíche. Achou que era pela dívida, que os credores o haviam rastreado pela polícia. Quando lhe disseram por qual artigo ele estava sendo detido, ficou branco. Começou a dizer que era um erro, que ele não tinha nada a ver, que a fiação foi feita pelos construtores na época do acabamento, que ele nem havia entrado no apartamento depois da compra. Mas a perícia do departamento investigativo foi implacavelmente precisa. As alterações na fiação foram feitas após a entrega do prédio. A construtora havia apresentado o protocolo de medições elétricas. No momento da vistoria, tudo estava dentro das normas, ou seja, alguém interferiu depois.
As câmeras de segurança do prédio registraram a visita de André ao apartamento 2 dias antes da mudança de Catarina. Ele chegou à noite de jaqueta com capuz, com uma sacola na mão. Ficou uns 40 minutos. Saiu. Isso foi no mesmo dia em que ele supostamente já estava no interior a 200 quilômetros. E no porta-malas de seu carro, encontrado no estacionamento próximo ao quarto alugado, havia um conjunto de ferramentas, chaves de fenda, alicates, um testador de tensão. Em 2 chaves de fenda havia rastros de cobre. A perícia mostrou que a composição coincidia com o cobre dos fios do apartamento de Catarina. Ali também havia um rolo de fita isolante, da mesma marca que a usada no quadro. A ele foi imputada a acusação de tentativa de homicídio. Catarina entrou com o pedido de divórcio no mesmo mês. O tribunal os divorciou à revelia. André estava em detenção preventiva e não compareceu à audiência. A juíza leu a sentença em 7 minutos. 7 minutos para 7 anos de vida em comum. Catarina estava sentada no tribunal sozinha. Mariana esperava no corredor. Quando a juíza pronunciou "o casamento está dissolvido", ela não sentiu nada. Absolutamente nada. Como se por dentro tivessem cortado o último fio que ainda a ligava à vida anterior, e sobreveio o silêncio. O apartamento ela vendeu. A decisão veio com facilidade. Nem hesitou. A corretora, uma senhora de olhos bondosos, perguntou por que estava vendendo um apartamento tão bom. Prédio novo, vista para o parque, bairro tranquilo. Catarina respondeu que estava mudando de ares. Não contou o resto. Os compradores apareceram rápido. Um casal jovem com uma criança pequena. Com o dinheiro da venda, alugou um apartamento de 1 quarto em outro bairro. Quieto, sem modismos, sem condomínios novos com nomes bonitos. Prédio de 5 andares, 3º andar, cozinha pequena, quarto com varanda. O papel de parede estava descascando em alguns cantos. No banheiro, a torneira pingava. Na cozinha, a geladeira velha roncava. Mas tudo funcionava. A luz não piscava. As tomadas não zumbiam. Os disjuntores não estalavam de madrugada. Na primeira noite naquele apartamento, Catarina ficou sentada na cozinha num banquinho e tomou chá numa caneca que comprara na loja de utilidades mais próxima. Simples, branca, sem estampa. Lá fora havia um pátio comum, com um parquinho, alguns bancos, um ipê velho que crescia provavelmente desde antes de o prédio ter sido construído. Um poste brilhava em amarelo, projetando sombras no asfalto. No parquinho não havia ninguém, só o balanço que se movia levemente com o vento, rangendo. Nada de bonito, nada de especial, mas ela ficou sentada olhando para aquele pátio e sentia uma paz como não sentia havia muito tempo. Para seu Sebastião, Catarina ligou 1 mês depois. Demorou para tomar coragem. Não sabia o que dizer. Discou o número dele à noite depois do trabalho. Ele atendeu após o 3º sinal. Seu Sebastião, sou a Catarina. O senhor foi ao meu apartamento, verificou a fiação. Lembra? Lembro, disse ele. Como a senhora está? Ela contou em poucas palavras. A perícia, a polícia, a detenção, o divórcio. Ele escutou em silêncio. Obrigada, disse ela. O senhor salvou a minha vida, sem exagero. Ele ficou calado alguns segundos, depois disse: Sabe, eu podia não ter percebido se estivesse com pressa naquele dia. Se não tivesse examinado o quadro com tanta atenção, podia ter simplesmente ajustado os contatos, recebido o dinheiro e ido embora, e a tomada do banheiro teria ficado como estava. A Catarina faltou o ar, porque ele tinha razão. Um técnico apressado, um olhar desatento, e tudo poderia ter acabado de outra forma, de um jeito completamente diferente. Não precisa agradecer, disse ele depois de uma pausa. Simplesmente viva. E ela viveu. Passaram-se vários meses. O julgamento de André ainda corria. A investigação se arrastava. O advogado ganhava tempo. As perícias eram refeitas. Para Catarina, isso já era quase indiferente. Não de todo. Às vezes, quando Isabela ligava para comunicar mais um adiamento de audiência, algo se contraía por dentro. Mas não era dor, mas um eco, uma reverberação.
ela voltou ao trabalho, fechava balanços, checava contas, tomava café com os colegas no intervalo do almoço. À noite voltava para seu pequeno apartamento alugado e preparava o jantar. Algo simples: arroz com feijão e ovo, macarrão com queijo, sopa do que havia na geladeira. Ligava o rádio na cozinha. Não televisão, mas justamente o rádio, um hábito antigo que pegara de Mariana. Ouvia vozes alheias, música, notícias, e gostava desse fundo suave, dessa sensação de que o mundo além das paredes continuava a viver. Às vezes, Mariana vinha visitá-la, trazia bolo caseiro. Assava muito bem, embora sempre reclamasse que a massa não cresceu ou que o recheio escorreu. Tomavam chá na cozinha, conversavam sobre tudo e nada, o trabalho, os filhos da filha de Mariana, os preços no mercado, a série que a amiga assistia à noite, conversas normais, comuns, sem drama, e isso era o melhor que poderia ser. Catarina tinha uma amiga mais verdadeira, das que não se desesperam e não ficam de mãos ao alto, mas pegam você pela mão e dizem: não é hora de chorar, é hora de agir. Catarina jamais vai esquecer essa frase. E aquela noite no sofá estreito com o papel de parede de flores, e a palma da amiga sobre o ombro dela na porta daquele apartamento. Há pessoas ao lado de quem você entende que não está sozinha. Mariana é uma dessas pessoas. Catarina pensava com frequência em como é tênue essa linha entre a vida e o que poderia não ter havido. Um homem que decidiu que o dinheiro valia mais. Outro homem, completamente estranho, desconhecido, com uma maleta de couro surrada, que simplesmente fez o seu trabalho com honestidade, não foi desleixoso, não teve pressa, não dispensou o que estava diante dele. Colocou os óculos, iluminou com a lanterna e viu o que não deveria ter existido. E não ficou em silêncio. Toda noite ela acionava o interruptor no seu apartamento. A luz acendia, uniforme, tranquila, sem piscar. E a cada vez, por um segundo, ela se lembrava daquele corredor, daquele quadro, daqueles fios, e da voz suave de seu Sebastião. A senhora não pode morar aqui. Depois a luz simplesmente ficava acesa e ela simplesmente vivia. Fazia café, lavava a louça, regava a violeta no parapeito da janela. Ela havia se adaptado, florescia com pequenos botões roxos, olhava pela janela para o pátio com o ipê e o parquinho, e lhe bastava isso. Não passem por cima das estranhezas. Não digam a si mesmos: deve ter sido impressão, é bobagem, não é nada. Às vezes uma lâmpada piscando não é apenas uma lâmpada piscando. Às vezes é o único aviso que o destino lhe dá. E do fato de você ouvir ou não esse aviso, depende tudo. Literalmente tudo. Obrigado por ter acompanhado esta história. Com vocês foi o canal Recanto das Histórias. Peço desculpas por eventuais erros. Escrevam nos comentários o que vocês pensam. Se gostaram, se inscrevam no canal.